Olá, nobres vassalos, nobres amigos, eu sou o príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, e nesse vídeo de hoje falarei para vocês sobre por que as pessoas geralmente confundem a nobreza feudal com aristocracias em geral. Esse é um daqueles vídeos que não é lá tão teórico, profundo, tanto, mas que é uma explicação legalzinha e eu achei que valia a pena porque eu tô vendo isso cada vez com mais frequência no mundo. Sejam youtubers relevantes, importantes falando merda, porque a gente sabe que no nosso, eu já falei, foi criada uma ideia de que o feudalismo significa tudo de ruim no mundo, para as pessoas, então vamos chamar tudo que é ruim, que a gente não gosta disso, que nem outras ideologias aí, né? Vamos atribuir tudo a isso e vamos, assim, falar que o nosso é melhor. Muitas vezes estamos falando uma tremenda besteira e às vezes estamos criticando uma coisa que não tem nada a ver. E por isso que eu venho fazer esse vídeo. Primeira coisa, já expliquei há muito tempo atrás o conceito básico de nobreza feudal. Ou de nobreza mesmo, mas nobreza histórica. Não nobreza de privilégios. Mas vou relembrá-lo aqui que nada mais são do que aquelas famílias que se especializaram na arte da guerra, de lutar e de se defender e de defender territórios. E aquelas que exercem isso, que são donas de territórios, os defendem, em troca os locam para outras pessoas que produzem nele e pagam alguma coisa para poder produzir nele, viver nele, sob a segurança estabelecida por essa família. Este é o conceito básico de nobreza histórica. Nobreza de capa, espada, nobreza guerreira. Então, qualquer outro tipo de nobreza, falarmos que não seja esse tipo. Ah, mas tinha os privilegiados na França no século XVII que viviam dos rococós da vida e eram bancados por vulneráveis e só ficavam lá coçando e comendo e comemorando. Não, isso não é nobreza feudal. Isso é alguma outra coisa que surgiu depois e que não tem nada a ver. E pode até ter tido alguma origem comum em algum ponto no passado, mas que as semelhanças foram completamente deixadas de lado e virou uma coisa completamente diferente. Então, qualquer coisa que seja diferente de o cara é nobre porque ele é um guerreiro e defende a terra dele, e em troca ele recebe das pessoas que vivem na terra dele por isso, não tem nada a ver com o conceito de nobreza. Da mesma forma, não se fala de feudalismo sem relação de suzerania e vassalagem. E suzerania e vassalagem, como eu falei, significa nada mais nada menos do que aliança militar entre os nobres. Ou seja, cada nobre tem seu território, eles fazem uma aliança militar entre eles para se proteger. A diferença é que o suzerano é o que manda na aliança, o vassalo é um membro da aliança que, em situação de guerra, recebe ordem do suzerano. Então, qualquer coisa que foge disso também foge da relação de suzerania e vassalagem. Ah, o cara tem que servir ao suzerano, por isso é um vassalo. Cara, se não tiver que servir militarmente, se for para outro tipo, se for pagando tributo, se for servindo como um serviçal, qualquer coisa assim, não é relação de suzerania e vassalagem. Não é para confundir isso. Então, agora que estamos com os conceitos bem claros do que realmente foi feudalismo, que realmente foi nobreza na Idade Média, podemos falar. Muita gente atribui qualquer classe, privilegiados que mandem numa sociedade como nobres, não necessariamente é verdade. Lógico, você pode chamar qualquer coisa do que você quiser. Dentro de um determinado contexto, essa forma de chamar vai fazer sentido. Porém, se você pegar a palavra manga, ela pode significar várias coisas diferentes, mesmo que só falando na língua portuguesa. Se você expandir para outras línguas, ela ganha mais significados ainda. E a mesma coisa pode ser dita nobreza, né? Dentro de um determinado contexto, ela vai ter um significado. Se deixarmos sem contexto, ela vai ter vários significados diferentes que poderão significar coisas completamente diferentes uma da outra. Que nem a manga. Imagina, manga pode ser uma fruta, pode ser um pedaço de uma camisa. E se você considerar o japonês, pode ser um estilo de desenho. Mas é a mesma palavra, escreve da mesma forma. A nobreza é a mesma coisa. Apesar de nem todas as sociedades oligárquicas chamarem seus oligarcas de nobres. Nem todas. Mas o que é importante ressaltar é que numa sociedade oligárquica é meio que como se fosse uma democracia, ou um conselho, ou algo que existe hoje. Algo similar ao que existe hoje. Tipo, tem o conselho lá, o Senado Federal, a Câmara, não sei o que. Isso é uma oligarquia, porque existe poder. Esse poder generalizado está na mão de poucos e concentrado na mão deles. Então isso é uma oligarquia, uma aristocracia. O que existia na Idade Média era algo diferente, porque existia a monarquia, mas a monarquia feudal. Neste caso, vamos esquecer um pouco a monarquia com a sociedade baseada na figura do rei. A monarquia feudal, no caso, se baseia muito mais na ideia de que o senhor feudal é o único que tem poder sobre sua própria terra. Então é uma sociedade monárquica, mas não monarca no sentido do monarca ser o rei. O rei, lógico, era o monarca no sentido de ser o cara do topo da aliança militar, mas era monárquica porque havia somente uma pessoa que tinha poder, que no caso era o cara que encabeçava a família nobre que dominava determinado território.
No caso das aristocracias da vida, que a gente vê várias pessoas confundirem com o feudalismo e coisa assim, eram sociedades oligárquicas, sociedades aristocráticas. Então toda vez que a gente vê, tipo, o cara comparando o Ciro Gomes como o senhor feudal do Ceará, cara, eu não vejo muito sentido nisso, porque ele é um dos empoderados do Ceará, realmente. Ele é um dos empoderados que divide o poder do Ceará, sei lá, com outras pessoas. Eu não faço a menor ideia, eu tô chutando, tô falando merda aqui. Pode ser que nada disso seja verdade, pode ser que ele hoje seja um cara que já não tem mais poder nenhum, esteja completamente fora do poder. Ele, o Cid, qualquer coisa aí, dos exemplos que os caras estão dando. Mas é só pra efeito teórico, tá? Ele não é um cara que tem poder sozinho, só ele manda, coisa assim, ele pode passar por cima de tudo e todos. Não. Tem os outros poderosos também. Ele é uma das vozes dentro dos poderosos daquela região, em teoria. Então, isso é um poder oligárquico. E novamente, quando os caras comparam os policiais lá, que o cara tentou esmagar com a escavadeira, com vassalos, é uma outra comparação sem cabimento, porque vassalo é nobre aliado. Lembra, vassalo tem a própria terra, tem o próprio poder. Ele só está numa escala menor dentro da aliança militar. Essa comparação não tem o menor sentido. Mas é uma das várias besteiras que eu ouço por aí, porque, como eu já disse, feudalismo não existe no Brasil, nunca existiu. E se vai existir no futuro um dia, não faço a menor ideia, mas não existe e nunca existiu no Brasil, como eu já falei no vídeo anterior lá sobre Portugal. E esse foi só um exemplo para mostrar isso. Aí agora eu vejo muita gente como falar: ai, mas é o feudinho de tal empresa, de tal indústria, de tal associação. Bobagem. Não existe feudinho econômico. Feudo é território, é propriedade. Significa propriedade privada da terra, poder baseado na propriedade privada da terra. Qualquer coisa diferente disso não é feudo, não é feudalismo. Se você ouviu alguém falar essa merda, o cara falou uma besteira sem tamanho. E porque eu já falei, não existe feudalismo. Ah, mas isso se assemelha às guildas e corporações de ofícios que recebiam privilégio do senhor feudal. Cara, o senhor feudal era dono do território dele, então ele podia impor as leis dele no território dele. Lógico, ninguém era obrigado a concordar com as leis dele no território dele. Poderiam sair do território dele se não quisessem seguir as leis dele. Mas o território dele era uma coisa diminuta, pequena. Ele não ficava tentando controlar territórios alheios ao dele. E nem intervir, assim. Só lembrar no exemplo que eu dei lá no vídeo de suzerania e vassalagem, o que significava de verdade. Então, basicamente, sim, no passado havia governantes cediam privilégios a algumas corporações que eram amigas a ele. Tá, isso é verdade, mas isso é errado? Cara, a terra é dele. Se eu tiver uma fazenda, montar um condomínio dentro da minha fazenda e ceder privilégio para a empresa de um amigo meu em detrimento da de outro, mas for tudo propriedade minha, tá errado? Não, a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser. Agora, se o cara que utiliza a minha estrutura e paga pra mim não quiser mais pagar pra mim, eu vou me ferrar também. Só quero demonstrar o quanto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, espero que por esse vídeo vocês tenham compreendido isso. Espero que tenham gostado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.